Louvor e adoração a Deus pelo link da Rádio Nova Melodia. Deus vos abençoe ricamente em nome de Jesus Cristo. E eu quero aproveitar o ensejo e eu quero convidar aqui para estar falando de Deus, trazendo a palavra do Senhor, nosso amigo pastor Cleidson, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sem muita demora, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Joel, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos alternados. Vamos ler a partir do versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Gostaria de ler alguns versículos. Os irmãos que puderem acompanhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá só mais um pouquinho de microfone. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Eu vou começar a leitura. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, apertai-vos, chorai-vos, uivai, todos os que bebem vinho, por causa do mosto, porque ele será tirado de vossa boca. Igreja, vamos ler agora o capítulo 2, a partir do versículo 12. Capítulo 2, a partir do versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Versículo 13. Rasgai o vosso coração, e não vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 14. Quem sabe se não voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai, ó povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reúne os filhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a sua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Oh, glória a Deus. Igreja, só até aqui, depois eu vou lendo alguns versículos. A mensagem que Deus colocou em meu coração desde o dia que o pastor Wilson me avisou que eu estaria ministrando, foi a mensagem de Joel. Uma mensagem que ela tem muito a ver com o que o nosso país vive nos dias atuais. Para falar a respeito do profeta Joel, não veio de uma linhagem de profetas. A Bíblia nos fala pouco sobre Joel, apenas seu livro e alguns relatos na Bíblia que vai falar do profeta Joel. A Bíblia vai nos falar somente que ele é filho de Petuel. Petuel também não era
um homem muito conhecido. E o interessante, apenas 3 capítulos, 75 versículos, ele relata algo que aconteceu com aquele povo e também relata algo que poderia acontecer. E ele fala coisas muito interessantes, mensagens muito interessantes que valem até para os dias atuais. Ele faz algumas promessas para aquele povo, faz 3 promessas. Promessa de restauração material, promessa de restauração espiritual e a promessa do grande dia do Senhor. Uma promessa e uma profecia ao mesmo tempo. O interessante, igreja, que Joel, quando ele fala ainda no capítulo 1, o que aquele povo havia passado, ele fala para aquele povo: narrai isto aos vossos filhos, e os filhos narrem aos seus filhos, e assim de geração em geração. E aí ele cita o exemplo e cita o que os gafanhotos fizeram com aquela nação, fizeram com aquele povo. O interessante, igreja, que ainda no Egito, a 8ª praga, ela foi uma praga de gafanhotos, que veio a destruir toda aquela seara. Era uma das principais fontes de alimentação, de comércio daquele povo, eram as plantações. E os gafanhotos, eles tinham um período de aproximadamente 5 meses de vida. E durante aquele tempo que ele teria vida, seria para destruir aquelas plantações. Quando ele ainda é lançado nas pragas do Egito, ele nos mostra, Deus nos mostra o poder de devastação dos gafanhotos, o poder de destruição dos gafanhotos. E aqui no livro de Joel, a Bíblia vai nos relatar tudo que aqueles gafanhotos fizeram. Só que algo muito interessante, eu vou pedir à irmã que coloque no telão, 2 Crônicas 7, a partir do versículo 12. A irmã pode ir colocando no telão. O interessante é que quando ele relata tudo o que aconteceu com aquela geração, tudo que aconteceu com aquele povo, o principal relato dele foi a perca das árvores, a perca dos frutos e destruição total feita pelos gafanhotos. Também fala de uma seca muito grande, que até os rios, as águas vieram a secar. Imagina só, as 2 principais coisas que o corpo humano precisa é água e também precisa muito do seu alimento. Eu gostaria de ler esses versículos, igreja. Eu vou até sair da frente para que os irmãos que estejam vendo também pela internet possam estar olhando. 2 Crônicas 7:12. Os irmãos que quiserem acompanhar. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhes: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Versículo 13 e logo em seguida o 14. Se eu fechar os céus, preste bem atenção, se eu fechar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste entre o meu povo, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a vossa terra. Isso é promessa de Deus para com Salomão. O interessante é que essa promessa, ela vale até para os dias de hoje. E o interessante é que através dessa mensagem, Deus ele nos direciona ao que Ele queria daquele povo e o que Ele quer da nossa vida. Quando Deus ele nos mostra e fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Ele quer humilhação de nossa parte. Ele queria humilhação daquele povo na época de Joel. E orar. Não tem como a gente chegar-se a Deus sem ter oração. Se humilhar e orar e buscar a minha face. Buscar ao Senhor. E se converter de seus maus caminhos. Quando nós conseguimos fazer esses 4 pedidos de Deus, essas 4 ordenanças da parte de Deus, nós conseguimos alcançar o objetivo que o Espírito Santo quer na nossa vida. Deus ele tem um objetivo para cada um de nós. Deus ele tem um objetivo e esse objetivo vai ser concretizado. Quando aquele povo andava em uma imundície grande, quando aquele povo andava em desobediência, a Bíblia nos relata através dos beberrões de vinho.
A Bíblia nos relata dos sacerdotes que até mesmo pegava comida ilícita ali nos templos, fazia o que não era do agrado da parte de Deus. Quando aquele povo andava em desobediência, Deus tinha algumas maneiras de trabalhar com aquele povo. Deus preparava seca. Diversas vezes Deus permitiu aquele povo ser escravo. Deus permitiu eles perderem batalhas porque andavam em desobediência. E o interessante é que esse povo não foi diferente. Deus permitiu que a seca chegasse até aquela terra. Deus permitiu que os gafanhotos, a Bíblia nos fala de 4 tipos de gafanhotos. A Bíblia nos fala do gafanhoto cortador, que a função dele era um gafanhoto pequeno, com sua função de consumir as folhas das árvores. Aquele gafanhoto, ele chegava, ia consumindo as folhas das árvores. E logo em seguida o gafanhoto migrador, que era um pouquinho maior, tinha a função de comer os galhos, começar a comer os galhos das árvores. E as árvores já, até então, aí já não poderiam mais produzir frutos. E o gafanhoto devorador comeu os galhos da árvore, roeu os troncos das árvores. Começava a roer os troncos das árvores. E o gafanhoto destruidor, que era esse, que era para acabar com totalmente toda a vida da árvore, roer a casca, roubar toda a clorofila das árvores. A clorofila representa a vida das árvores. Destruir toda a vida, toda a chance, toda a esperança daquela árvore produzir fruto era consumida pelos gafanhotos. E a Bíblia nos fala que vários tipos de árvores, todas as árvores foram consumidas. A principal fonte de alimentação, de negócio, de renda para aquele povo eram as plantações. Imagina só os gados, as ovelhas, procurar o pasto e não ter pasto, procurar frutas e não ter frutas, procurar alimento e não ter alimento. Imagina só, igreja, o que aquele povo passou. Procurar água e não tinha água, secaram-se. Deve que tinha somente um pouco de água para manter aquele povo vivo, mas não era o necessário. A Bíblia nos diz que os rios se secaram. E o interessante, igreja, que aquele povo, eles passaram por todo esse aperto, passaram por toda essa provação, e Deus falando através do seu servo, que aqueles gafanhotos, eles tinham dentes como de leões, demonstrando a força de devastação daqueles gafanhotos. E o interessante é que ele fala a respeito das ofertas que não teriam, fala a respeito do mosto, do vinho. Iam chorar aqueles beberrões, porque não ia ter mais o mosto, não ia ter mais o vinho, não ia ter mais as ofertas. Imagina só, até mesmo que as igrejas têm passado, o que o povo, a nação tem passado. Muitas pessoas têm passado dificuldades grandes, só que tudo com permissão da parte de Deus. No dia que Deus quiser botar por terra esse vírus, esse Covid-19, Ele lança por terra. Só que é algo muito interessante, igreja. Deus ainda não queria acabar com aquela destruição naquele povo, até eles se converterem. A Bíblia nos fala no capítulo 1 a respeito da destruição daquele povo. No capítulo 2 a Bíblia vai nos falar a respeito da restauração, a respeito da renovação daquele povo, e proclamar também aquele povo o que Deus queria que aquele povo fizesse, para que Deus viesse a mudar o cativeiro, mudar a situação daquele povo. O interessante, no capítulo 2, versículo 12, a Bíblia vai nos falar: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. E o versículo 13, que é muito interessante também, igreja: rasgai o vosso coração e não vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irás, grande em benignidade, e se arrepende do mal. O interessante, igreja, é que Deus deixa aqui bem claro o que Deus queria daquele povo. E a mesma coisa que Deus queria daquele povo, Deus quer do povo de hoje: rasgai o vosso coração e não vossas vestes. As vestes são importantes, igreja.
Quem é do céu, ele tem que saber se portar, se vestir com ordem e com decência, como alguém que é do céu, como alguém que é servo de Deus. Só que Deus, ele dá mais importância ainda, igreja, a quem rasga o vosso coração. Colocar uma roupa bonita, um saião arrastando até o chão, uns ternos bonitos, aqueles sapatos brilhosos, o cabelinho todo bonitinho com gel, é bonito, é até chique, é até importante muitas das vezes para algumas situações. Mas o que Deus quer do seu povo, o que Deus quer da igreja, é que nós venhamos rasgar o nosso coração para Ele, se converter de verdade para Deus. Igreja, o interessante que quando muitas pessoas sempre falavam: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para ensaiar hinos, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E Deus preparou uma situação, eu creio que com permissão de Deus, isso é uma situação e um momento que muitas pessoas têm aprendido a buscar a Deus em suas casas. Deus quer que nós venhamos se converter de nossos maus caminhos todos os dias, procurar ver onde a gente pode melhorar para fazer melhor para Deus, olhar para dentro de nós mesmos, parar de olhar somente para o irmão, apontar os erros dos irmãos e apontar para a gente mesmo e falar: Senhor, onde eu posso melhorar, meu Pai? Aonde eu posso fazer melhor para Ti, Senhor? Olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu preciso ler mais a Tua palavra. Deus, eu preciso me converter de novo. Igreja, o interessante é que muitas pessoas diziam que não tinha tempo. Hoje em dia todo mundo tem tempo para ler a Bíblia, e mesmo assim não leem. Mesmo assim vai ocupar o tempo com Netflix, com YouTube, com canais de TV a cabo, que hoje em dia liberou quase tudo. Satanás lutando de um lado e Jesus lutando para o outro, para que o povo venha se converter, para que o povo venha voltar a Jesus como já foi no princípio, voltar para Deus como já foi outrora. Um povo convertido, um povo que serve, um povo que adora de espírito e em verdade, sem interesses, que adora porque Deus é Deus, que adora pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Que o povo nos dias atuais tem usado Deus, não tem deixado Deus usar as pessoas, tem usado Deus de diversas maneiras, como negócio, como empresa, como todo tipo de negócio. E Deus, Ele não quer ser usado, Ele quer usar pessoas para ganhar vidas nos dias atuais. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto está próximo, enquanto está perto. Invocar o Senhor, porque haverá dias, igreja, que vão procurar e não vai achar mais não. Hoje em dia já está difícil você achar a igreja aberta aí. Os cultos já estão cada vez mais escassos, igreja. E mesmo assim as pessoas não abrem os olhos e veem o que Deus tem preparado, o que Deus quer da nação, o que Deus quer desse povo. Deus quer arrependimento, Deus quer conversão. Assim como nós lemos em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e me buscar e se converter de seus maus caminhos, Deus deixa 4 ordenanças. A primeira: se orar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Deus fala para a gente orar, para a gente se humilhar, para a gente buscar o Senhor e se converter de seus maus caminhos. O interessante é que aquele povo faz tudo isso. Aquele povo da época de Joel, eles oram. Aquele povo, eles vestem vestes de pano de saco. Eles usam aquelas vestes de pano de saco. Aquelas vestes, ela representava humilhação. É como a pessoa orar, se humilhar diante de Deus e buscar a face do Senhor, buscar o Senhor de uma maneira que lhe agrada o Espírito Santo, de uma maneira correta, de uma maneira que vai agradar a Deus. E a 4ª ordenança: a 4ª ordenança, igreja,
A quarta ordenança é se converter de seus maus caminhos. A quarta ordenança que Deus fala no livro de Crônicas é se converter. Converter é uma pessoa ir por um caminho e ela retornar por aquele caminho, virar. É mudar a sua trajetória, é converter de seus maus caminhos, é mudar a trajetória que você estava indo. Talvez você estava indo por uma direção que era contrária ao querer de Deus. Talvez você estava indo por uma direção que não estava agradando ao Espírito Santo. Mas Deus dá uma ordenança nessa noite: se converte, muda essa direção, muda os teus caminhos, deixa Deus conduzir a tua vida, deixa Deus conduzir os teus passos. O interessante, igreja, é que com essas 4 ordenanças, Deus mostra para aquele povo que Ele queria dele. E é assim como Deus fala: rasgai o vosso coração, convertei-vos ao Senhor. Quando a gente rasga o nosso coração para Deus, a gente deixa Deus habitar dentro da nossa vida. No livro de Apocalipse, Deus fala: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei, cearei contigo, você comigo. Mas se você não abrir, Ele não vai entrar. Jesus Cristo é educado. Jesus Cristo fala: eis que estou à porta e bato. Essa porta, ela representa o nosso coração. Essa porta representa você abrir a tua vida e falar: Senhor, eis-me aqui, faça o que tu quiseres da minha vida, meu Pai. Essa porta representa você se converter, você querer entregar os seus caminhos ao Senhor. Essa é a porta do coração, essa é a porta que Deus quer entrar. E o interessante, igreja, é que Deus faz 3 promessas para aquele povo foi devastado. Imagina só vocês que têm criança, eu também tenho uma filha. Imagina sua filha querer comida e não ter comida. Tem pessoas no Brasil e no mundo que têm passado uma situação semelhante. Procurar algo no armário e não ter nenhum fubá para dar para o seu filho, nenhuma milharina para fazer um cuscuz para o seu filho, nenhum ovo para fritar. Imagina só, igreja, o que aquele povo passou. E tem pessoas passando dessa maneira. Tem pessoas que às vezes, na situação que o Brasil vive, e se piorar ainda, igreja, muitas pessoas não querem buscar o Senhor enquanto está próximo. Invoca o Senhor enquanto Ele ainda está perto. Busca o Senhor de todo o teu coração. Imagina só o que aquele povo passou. Vê o seu gado morrendo porque não tinha pasto. Vê as suas ovelhas morrendo porque não tinha pasto, não tinha água para aqueles animais se alimentarem, beberem, ou até mesmo pasto para eles se alimentarem. Passaram por uma situação difícil. E o gafanhoto, muitas das vezes a pessoa fala: ai, Satanás enviou esse gafanhoto. E muitas das vezes Deus permite que o gafanhoto venha até a seara, até a nossa vida, até a nossa nação, para que a gente venha reconhecer que o dono da seara, o dono da nossa vida, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que é Ele que vive, que é Ele que reina, que é Ele que governa, que é Ele que manda, que é Ele que é o dono da glória, que é Ele que é o Todo-Poderoso, que é Ele que faz para o homem parar de acreditar somente na força do seu braço e reconhecer que existe um Deus poderoso que cuida, que governa, que zela pelo seu povo. O interessante, igreja, muitas das vezes as pessoas até mesmo colocam a culpa no gafanhoto, dizendo que é Satanás. Coloca a culpa até mesmo no vírus, dizendo que foi somente Satanás, mas é com permissão de Deus. Se Deus tem permitido isso acontecer, igreja, é porque Ele quer algo do seu povo. É porque Ele ainda está tratando com o seu povo. E quando aquele povo aprendeu o que era certo, Deus, Ele fez 3 promessas. Já eu vou falar dessas promessas. O interessante, igreja, no livro de Jonas, ele teve uma profecia e Deus, Ele destinou Jonas para falar com aquele povo de Nínive. E quando Jonas vai falar com aquele povo, algo muito interessante acontece. Ele fala para aquele povo que em 40 dias aquela cidade seria subvertida, seria destruída com aquele povo. E quando Jonas, ele fala para aquele povo a seguinte mensagem, aquele povo
veste pano de saco, decreta jejum, decreta que todo aquele povo teria que obedecer a Deus, se converter novamente, clama ao Senhor, pede misericórdia, e Deus, ele se arrepende do mal que iria fazer para aquele povo, e não destrói aquela cidade. Isso nos mostra que Deus, ele queria somente o arrependimento daquele povo. Deus, ele não tem plano de matar ninguém sem a salvação. Deus, ele não tem projeto de destruir a nação. Deus, ele tem projeto de salvação. Deus, ele tem planos de libertação, de transformação de vida. Deus, ele quer planos de conversão, para que a gente venha se converter de corpo, alma e espírito, para que a gente venha rasgar o nosso coração para Deus. Esse é o plano de Deus. O interessante, igreja, que quando Deus, ele fala para aquele povo, se converter de todo o vosso coração, Deus, ele faz 3 promessas. A primeira promessa é a partir do livro, do capítulo 2, versículo 17. Eu li o 17, eu vou ler a partir do versículo 18, 2:18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que envio o cereal, e envio o vinho e o óleo. Essas 3 coisas Deus enviou. Não vai dar tempo de entrar para falar a respeito do cereal, do óleo e do vinho, mas são 3 coisas que aquele povo considerava mais importante, para que eles viessem a retomar a sua vida material, retomar a sua alimentação. O cereal servia para fazer diversos tipos de alimento, entre eles o pão, o cereal, o vinho e o óleo, ou azeite em outras traduções. O interessante, igreja, capítulo 2, versículo 19. O pão era um dos principais alimentos daquele povo. O pão, o vinho e o azeite. Olha o que Deus nos ensina com essa mensagem. As 3 coisas que aquele povo considerava mais importantes, 3 alimentos, trazendo para a vida espiritual. O nosso pão é o quê? A palavra de Deus é o nosso alimento. Se nós não se alimentarmos, igreja, a gente vai morrer. Se a gente não comer desse pão, a gente morre. E não é uma morte somente física, é uma morte espiritual. E aquele povo dava importância ao cereal, que representava o pão. O pão é a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Coma do pão. Coma do cereal que Deus permitiu você ter nas tuas mãos. Se alimente do pão. E o vinho representa na Santa Ceia o sangue de Cristo. Compaixão, ou até mesmo alegria. E o interessante, igreja, que quando o bom samaritano ele passa pela aquele rapaz que estava ali perecendo com enfermidade, ele tinha azeite e tinha vinho. O vinho e o azeite ajudou a curar as feridas daquele homem. E o interessante é que as 2 coisas que ele tinha, o vinho representando até mesmo compaixão que ele teve pelaquele homem, e o óleo, o azeite, representa o Espírito Santo de Deus. Essas 3 coisas para aquele povo, espiritualmente falando, eram das coisas mais importantes. O pão, que é a palavra de Deus. O vinho representa compaixão ou alegria. E também o azeite, que representa o Espírito Santo de Deus. Dessas 3 coisas nós precisamos. Essas 3 coisas nós necessitamos para fazer a vontade de Deus. E com esses 3 alimentos, aquele povo ia retomar a sua vida normal, ia retomar a sua vida financeira, ia retomar a sua vida espiritual, ia voltar ao Senhor com esses 3 alimentos. E é esses 3 alimentos que Deus quer entregar para pessoas aqui nessa noite, até mesmo você que está me ouvindo. É o pão, a palavra de Deus. É o vinho, compaixão, alegria. E o azeite, que é um dos principais, que é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos viver sem esses 3 alimentos. Aquele povo já estava perecendo porque estava sem esses 3 alimentos. E a promessa de restauração material desse povo foi através desses 3 alimentos. Envia o cereal, o vinho e o óleo. E destes sereis fartos. E vós não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte
e se removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, ó animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque os arvoredos dará o seu fruto, a figueira e a vide reproduzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como a aurora a chuva temporã e a seródia. Eis, versículo 24 agora, preste bem atenção. Eis que as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviarei será contra vós outros, e comereis abundantemente, e vos fartareis. Louvarei ao nome do Senhor vosso Deus, e que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. A promessa de Deus, a primeira promessa, foi a promessa de restauração material. Ia restaurar os pastos para que aqueles animais viessem a se alimentar de novo. A promessa de Deus também derramar chuva. A chuva ia restaurar os lagos, os rios, e aquele povo ia ter novamente água para beber, também alimento. A Bíblia também fala que o eirado se transbordaria e os lagares se encheriam também, igreja. E o interessante, igreja, que quando aquele povo tinha fartura no eirado e no lagar, ele representava, era prosperidade para aquele povo. Representava que Deus iria abençoar aquele povo. O lagar e o eirado transbordando, isso era a representação da parte de Deus. Essa era a promessa material, restauração material. Isso era a primeira promessa para o povo de Deus. Deus, ele fez uma promessa para aquele povo, promessa de restauração material. Segunda promessa, restauração espiritual. Eu gostaria de ler, igreja, a partir do versículo 28. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Igreja, isso é promessa espiritual. A primeira promessa foi uma promessa material, que ele ia restaurar e restituir tudo que foi consumido pelo gafanhoto. Essa praga que tem alastrado o Brasil e o mundo. Isso com permissão da parte de Deus. Isso também com promessa da parte de Deus, através da mensagem que nós lemos. A promessa de restauração. Restituí-vos-eis tudo que foi consumido pelos gafanhotos. Vou restaurar o cereal, o vinho, o óleo. Vou mandar chuva representando as bênçãos do Senhor. Tudo que está sendo consumido, toda a destruição que esse Covid tem causado, Deus vai restaurar. Isso é promessa de Deus, não é promessa do homem. Deus vai restaurar. Só que é necessário que o povo venha se converter de seus maus caminhos. Vamos se converter cada dia mais e mais ao Senhor. E a segunda promessa, a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. Promessa que veio se concretizar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando estavam todos reunidos em um mesmo lugar. A Bíblia diz que desceu como línguas repartidas como de fogo e pousou sobre aquele povo. E aquele povo que passava do lado de fora, via aquele povo como bêbados, começaram a até mesmo zombar a esta hora do dia. E Pedro, com sua autoridade, destinado e instruído pelo Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo de Deus, pela autoridade que Deus deu para Pedro,
falou que aquilo era cumprimento da promessa feita por Joel, do derramar do Espírito Santo. Igreja, não dá para entrar muito nesse termo. Quando Deus ele fala de derramar, isso aqui é um copo cheio. Isso aqui é um copo cheio. Deus ele não nos fez somente para ser cheios do Espírito Santo. Deus ele não nos fez somente para o Espírito Santo habitar na gente. Deus ele fez para derramar o Espírito Santo sobre a nossa vida. A promessa de derramar. Se eu colocar mais água nesse copo aqui, o que é que vai acontecer? Vai derramar. O Espírito Santo é para nós se enchermos, buscarmos ao Senhor. Quando ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar, é necessário ter busca. É necessário a gente colocar o nosso celular para despertar às 3 horas da madrugada e descer em oração. É necessário ter busca. É necessário você tirar um tempo para ir orar em qualquer lugar. Tira um momento de oração. É necessário ter busca. Buscar o Senhor. Invoca Ele enquanto se pode achar. O interessante, igreja, que quando fala de buscar, a Bíblia nos fala de um derramamento do Espírito. Que Ele iria derramar o Espírito Santo. Se encher até transbordar, aquele Espírito vai encher até derramar. O interessante é que a promessa de Deus não foi só para a gente ser cheio. A promessa de Deus foi que Ele iria derramar do seu Espírito. Iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E as pessoas seriam cheias do Espírito Santo. E a Bíblia nos fala que através do Espírito Santo nós faríamos sinais. Igual Jesus Cristo operou. Maravilhas, sinais, prodígios, através do Espírito Santo de Deus e através do nome de Jesus Cristo. Porque é através dele que todo milagre acontece. Através dele que ele pode fazer milagres através de nossas vidas. A promessa de restauração espiritual daquele povo. Quando aquele povo se converte, quando aquele povo decide rasgar o coração para Deus, Deus ele já faz as 3 promessas. Promessa de restauração material, promessa de restauração espiritual, e a terceira promessa é do grande dia do Senhor. Eu gostaria de ler apenas o versículo 17, capítulo 3, versículo 17. Eu vou ler o versículo 14, a partir do versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra temerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Versículo 17 para encerrar. Saberei assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Olha que versículo interessante esse último versículo. Estranhos não passarão mais por ela. E o grande dia do Senhor está próximo. Joel falando para aquele povo. E essa profecia ela vale para os dias que nós estamos vivendo. Deus tem dado sinais nos céus, na terra, tem mostrado sinais, maravilhas, e tem dado sinais de sua vinda, da sua volta. Guerras, rumores de guerras, pestes, até mesmo essa doença que tem alastrado o Brasil e o mundo. Deus tem dado sinais de sua volta. Deus até mesmo permite com que aconteça tudo isso para que a igreja venha despertar, para que a igreja venha acordar e ver que o grande dia do Senhor está próximo. E naquele momento, igreja, quando ele fala a respeito do grande dia do Senhor, Deus ele me faz lembrar da parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, que tinham 10 nécias, 10 loucas e 5 nécias e 5 prudentes. O interessante, igreja, que algumas não guardaram azeite. O noivo chega no momento que elas não tinham azeite. O noivo chega de surpresa no momento que elas não esperavam.
elas estavam despercebidas sem o azeite, sem o Espírito Santo na vida delas. E quantas pessoas que não têm dado importância nenhuma para o azeite em suas lamparinas, que não têm dado importância em carregar o Espírito Santo em suas vidas, que carregam de qualquer maneira, para mal e res. Igreja, o interessante, que da mesma maneira que o noivo chegou para aquelas viúvas, a Bíblia nos diz que o noivo vem buscar a sua igreja. Jesus virá novamente buscar a sua noiva. Jesus virá buscar o seu povo. E ele virá como um ladrão. Porque o ladrão, ele não vai falar que dia que ele vai na tua casa. O ladrão, ele não vai avisar o dia e nem hora que ele vai entrar na casa. O ladrão, ele vai vir de surpresa. E assim também vai ser o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor tem chegado para muitas pessoas. Pessoas que têm sido contraídas por esse vírus. Passa poucos dias, está na UTI, passa poucos dias, vem a óbito. Quantas pessoas que morreram sem estar com Jesus Cristo. Quantas pessoas que estão em leitos de hospitais neste exato momento, procurando ar, procurando vida e não a encontram. O dia do Senhor está próximo, igreja. Para muita gente, Jesus Cristo já tem voltado. Esse vai ser o grande dia, mas para muita gente, Jesus Cristo já tem voltado. E como é que tem encontrado as casas? Como é que tem encontrado as noivas? Será que tem encontrado as noivas com azeite? Será que tem encontrado um povo preparado para a sua volta? Será que tem encontrado um povo que anseia pela sua volta, pelo dia que o Senhor lhe chamar? Será, igreja? Se nós não estivermos preparados, igreja, o Senhor vai bater na nossa porta, o Senhor vai chegar a qualquer momento como um ladrão. E nesse dia, se Ele chegar e nós não estivermos preparados, nós iremos ficar. Qualquer momento a trombeta pode soar e a gente pode ficar. A gente devemos estar preparados, se converter, procurar examinar nós mesmos e ver no que nós podemos melhorar para que Deus tenha misericórdia de nossa vida. Nesse momento, igreja, o horário já está bem avançado. Eu gostaria de convidar toda a igreja para a gente fazer uma breve oração. Vamos orar por toda a nação, orar pelas pessoas que estão infectadas e pedir a proteção divina da parte de Deus. Eu vou pedir também às pessoas que estão vendo online pela rádio, pelo Facebook, pelas redes sociais, que neste momento você dobre o joelho conosco. Eu vou dobrar meu joelho aqui e vou pedir aos irmãos que puderem, que dobrem seus joelhos. Igreja, estarei fazendo essa breve oração. Eu vou pedir aos irmãos que apresentem suas famílias, as pessoas que têm estado também à frente dessa peleja, dessa guerra contra esse vírus, as pessoas que estão trabalhando, os enfermeiros, as pessoas que estão limpando os hospitais, os seguranças, todo aquele povo, os garis que também não tem parado, e todas as outras pessoas que também estão trabalhando, até mesmo pondo as suas vidas e de suas famílias em risco de contrair um vírus e levar para suas casas. Vamos apresentar toda essa nação e as pessoas que têm estado na UTI, que têm sofrido com esse vírus. Vamos orar, vamos pedir a misericórdia da parte de Deus. Eu vou pedir a todos que neste momento dobre seus joelhos e feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas. Senhor, mais um dia estamos na Tua casa, Pai, pela Tua misericórdia. Senhor, neste momento, Pai, a Tua palavra foi ministrada, Pai. Senhor, nós apresentamos neste exato momento, Pai, a vida de cada pessoa que tem sido acometida por este vírus, Pai, por essa enfermidade.
Pessoas que estão procurando ar, que estão procurando até mesmo uma saída para que venham ser curadas, Pai, neste momento, pela Tua misericórdia que é infinita. O Senhor possa estar visitando, Pai, dando refúgio, dando refrigério, Pai. Senhor, vai abrindo entendimento das pessoas que estão lutando para conseguir a cura, Pai, para este vírus, que estão lutando para conseguir uma vacina, Pai. Que o Senhor possa abrir o entendimento, que o Senhor possa ter misericórdia do Teu povo, Pai. Senhor, visita-nos, Pai, com Teu Santo Espírito, nos ajuda a orar mais, nos ajuda a Te buscar mais, Pai. Tenha misericórdia, Pai, cuida, Pai, das pessoas que estão trabalhando, Pai, à frente, que estão ali os enfermeiros, os médicos, o pessoal da limpeza, o pessoal da guarda. Que o Senhor possa visitar cada pessoa que não pôde parar para o seu trabalho, cada pessoa que não pôde, Pai, ficar em casa, como muitos têm a oportunidade e não têm ficado, Pai. Muitos têm a oportunidade de se resguardar, de buscar a Tua face, assim como o Senhor fala através do livro de Isaías 26:20, Pai, para o Teu povo ficar em casa, se resguardar, até que a Tua ira passe, Senhor. Até que a Tua ira passe. Iramandará, se andar, camandore. Deus de Israel, tenha misericórdia, Pai, do Teu povo. Muitas pessoas têm perecido, Pai, nos ajuda a fazer mais para Ti, Pai. Que isso venha servir de ensinamento, que isso venha servir para a conversão de Seus filhos, Pai. Nos ajuda, Pai, assim como o Senhor fala no livro de Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, esses são os cristãos, esses são os que acreditam, Pai, no Teu poder, se humilhar, Pai, neste momento nós se humilhamos diante de Ti, Senhor, e orar, e buscar minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Senhor, perdoa nossos pecados, Pai. Tenha de misericórdia de nossa vida. Tenha misericórdia dessa nação pecaminosa. Tenha misericórdia, Pai, deste mundo. Quantas atrocidades o povo tem feito, Pai. Quantas atrocidades, Pai. Quantos escândalos têm acontecido, inclusive dentro das igrejas, Senhor. Senhor, mas tenha de misericórdia. Nos ajuda para olhar para nós mesmos e se converter de nossos maus caminhos. Nos ajuda para fazer mais para Ti, nos ajuda a Te servir, Pai, do jeito que Te agrada, nos ajuda para ser humanos melhores, Ramandácia. Senhor, assim como o Senhor mostra a ilustração no livro de Jeremias 18, e nos mostra como vasos na mão do olheiro, assim eu creio que somos neste momento, Pai, se humilhando diante da Tua poderosa mão, que o Senhor possa nos moldar, Pai, como o Senhor molda um vaso, como o Senhor moldou para aquele povo, como o Senhor tem trabalhado, Pai, nesta nação, nos molda, nos transforma, Pai, mas faz de nós vasos valorosos, faz de nós, Pai, pessoas zelosas, Pai, pessoas compromissadas com o Teu Evangelho, compromissadas com a Tua palavra, Pai. Nos ajuda para nos separar de todo pecado, de tudo que nos afasta do Teu Espírito Santo, Pai. Faça morada em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor visite cada pessoa no Brasil, cada pessoa no mundo que está com esse vírus neste momento, Pai, que o Senhor possa visitá-los com a Tua infinita misericórdia, entregando a cura, dando livramento de morte, Pai. Vai guardando, protege ela. Senhor, visita as pessoas que estão ouvindo, visita as pessoas que estão agora neste momento orando, Pai. Visita a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Senhor, contra Jacó não há encantamento, Pai. Eu creio no poder que há na Tua palavra. Senhor, visita-nos, Pai, de uma forma poderosa, com Teu Santo Espírito, de uma forma de renovo, de restauração material, assim como foi pregoado na Tua palavra. Restaura tudo que foi consumido pelo gafanhoto, tudo que tem sido consumido por esse vírus, que venha ser restaurado, restauração material, restauração espiritual, e nos prepara para o grande e poderoso dia do Senhor que está bem próximo. Senhor, nos prepara como noiva, Pai. Prepara a Tua igreja, prepara o Teu povo para este grande dia que está chegando, Pai. Nos ajuda para ser noiva valorosa, Aramácia. Senhor, é isso que nós lhe pedimos nesta noite, Pai. Tenha de misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia deste povo. É isso que nós te pedimos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Igreja, que Deus possa nos guardar nesses dias difíceis. E assim como eu falei, se tem um exemplo aqui, um versículo muito interessante. Meditem nesse versículo, eu estava meditando bastante nele, é o que tem se passado. Irmã, pode colocar Isaías 26:20 para mim? Só para me encerrar. Já vou dar o microfone. E agradecer também essa rica oportunidade, só gostaria de ler esse versículo. É o que tem se passado nos dias atuais. Isaías 26:20. Igreja, vamos orar, vamos buscar, vamos aproveitar esses dias que estamos em quarentena, para a gente orar mais e ler mais a palavra de Deus, se aprofundar e comer bastante desse alimento. Igreja, olha que versículo bem interessante. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha tuas portas sobre ti. Esconda-te por um momento, até que passe a ira do Senhor. Até que passe a ira. Olha que versículo interessante, igreja. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos. Entrar no quarto representa intimidade. É você fechar a porta, orar. É como se ele tivesse falado: povo meu, vai para casa, se resguarda, entra para dentro dos seus quartos, orem, busquem ao Senhor. Fecha as tuas portas sobre ti. É porque Deus quer intimidade com o seu povo. Deus quer guardar esse povo. Deus quer falar com a nação em particular. Deus quer falar com cada uma das pessoas em particular. Esconde por um momento, até que passe a ira do Senhor. Imagina só quanto o Senhor tem se irado. O que fizeram os escândalos aí nos carnavais, arrastando Jesus para todo lado. Jesus não, que Jesus ninguém consegue fazer aquilo. Mas representando aquele povo, escarnecendo de Jesus, escarnecendo do povo de Deus. E isso não ia ficar em vão, igreja. Isso não ia deixar de ser cobrado. Isso tudo que tem acontecido é com permissão da parte de Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade e que Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe ricamente. Glória a Deus. E o nosso amigo pastor Cleidson, por esta palavra maravilhosa. E eu quero aproveitar o ensejo. Você que entrou agora há pouco para assistir este culto de louvor e adoração a Deus, e você que está pelas ondas sonoras da rádio 107,5 FM, você que está pela Rádio Nova Melodia, pelo link, aqui é uma programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Luz para o Mundo, situada na R13, Conjunto 8, lote de número 3, em Sobradinho 2, Distrito Federal. Eu quero neste momento, queridos, mandar um grande abraço para a Iris, que está ali também.